acho que a resposta para quase tudo de inovação é algoritmo. Eu sou fascinado por algoritmo, eu sou da área de exatas, né? Então a gente, algoritmo, desde muito cedo eu gostei de... Só pra você ter uma ideia, eu tenho um algoritmo que eu criei lá pela 6ª, 7ª série, que é o que teria que ter a mulher para casar. E aí eu criei um algoritmo mesmo, que você coloca, depois até alguns amigos me mandam que eu tô precisando sair pra saber se eu devo casar ou não. E é um algoritmo que passa por critérios. Tem que vender pro Tinder, então, pra ver se os caras dão match corretos, eu tenho que vender pro Tinder. Eu até pensei em fazer um aplicativo concorrente do Tinder com esse algoritmo, porque funcionou pra todos os meus amigos. Que é o critério pra o que você deve ter ou não pra casar. E aí eu gostei de fazer algoritmo a vida inteira. Por exemplo, pra comprar minha casa, que eu mudei pro interior na pandemia, eu criei um algoritmo pra ver qual era a casa que valeria a pena, que eu ia ficar mais feliz. Então, e deu certo? O seu algoritmo teve a curacidade boa? Não, teve uma curiosidade. A casa que a gente preferiu não foi a casa que a gente comprou, porque o algoritmo não deixou. E depois falou, cara, foi muito melhor. A longo prazo, se 1000 vezes melhor. Então, acho que ter algoritmo é uma coisa que as pessoas pensam que é muito complexo. Cara, de algoritmo, você é de um programador. Não, algoritmo você precisa de uma lógica e aplicar essa lógica. Que é o que eu falo pra todo mundo. O melhor curso que eu fiz da minha vida até hoje foi lógica de programação. Todo mundo tinha que fazer, eu fiz na Impacta, inclusive eu vou conseguir trazer o founder da Impacta nessa temporada. E, cara, foi a coisa mais maluca da minha vida, que eu uso até hoje. Pra tomar a decisão de qual escolher. Até as cornetinhas do meu casamento foi baseado em lógica. Cara, quantas cornetinhas colocar ou não, se tinha dinheiro ou não. Fluxograma, né? de lógica de programação, pra mim tinha que ser matéria igual matemática, português, geografia. É muito, muito life-changing. Por isso que eu acho que também, às vezes, as pessoas falam assim, pô, você tem um raciocínio tão rápido, tão inteligente. Eu falo, cara, na verdade, eu já passei em vestibular usando lógica. Né? Porque se você desconstruir a prova, né, e você vai pelas as eliminatórias ali da coisa, você consegue chutar com muito mais, como se diz, aproveitamento. Sim. Então, que a FATEC não saiba disso, mas eu passei na FATEC com pura lógica. Engenharia reversa. É só você entender como o cara fez, você desconstrói. Sim. E você, lógico, os outros vestibulares eu não sei. O meu funcionou. Tenho certeza absoluta e eu passei por isso. Eu tenho um jogo que eu faço que eu vou fazer com você agora, pra gente fazer, porque Vamos lá. Acho que é legal, que é 2 verdades e uma mentira. 2 verdades e uma mentira. Então, eu vou falar pra você 3 fatos da minha vida, depois você vai fazer da sua, tá? Tá bom. 3 fatos da sua vida. Eu vou começar da minha. Eu vou falar 2 verdades e uma mentira. Vocês descobrir qual a mentira, beleza? Qual é a mentira, tá. Então eu vou falar 3 fatos, tá? Tá. Primeiro fato, eu tenho uma tatuagem de pinguim. Tá bom, você tem Segundo um pinguim. fato, eu fiz um caça ao tesouro numa ilha deserta pros meus 2 sobrinhos. E terceiro fato, eu já fui padrinho de casamento 39 vezes. E aí a minha pergunta, qual desses é a mentira? Qual desses é a mentira? Chuta. Mano, você não tem uma tatu de um pinguim. Boa. Então esse é seu chute. Esse é meu chute. Então eu vou te falar. Qual a chance que você tinha de acertar? Qual a chance que eu tinha? Não, desse programa aqui, eu já tinha... Exato. O que eu queria te falar é isso. Você aumentou a sua chance de 33% para 50%. Por quê? Porque no começo do programa eu já tinha falado pra você isso, que já foi e o meu cérebro já tinha guardado isso. Ou seja, você por conhecer, seu chute já aumentou de 33% pra 50%. O vestibular eu passei assim. Essa é a assim. Lógica. E aí você agora tinha 50%. E aí você chutou errado. Eu tenho uma tatuagem de pinguim, tem uma história. Mas do Linux? Não, não é do Linux. Eu tenho uma história com a minha esposa que a gente foi, na primeira viagem que a gente foi fora do Brasil, a gente viu o pinguim. E a gente descobriu que a história do pinguim era toda uma história super romântica, tal, legal. Daí a gente falou, vamos fazer um pinguim. E a gente fez um pinguim. Certo. É uma história totalmente aleatória. Mas por quê? Você aumentou a sua chance em 17%. Você tinha 1 de 3 e agora você ficou 1 de 2. Por quê? Porque o primeiro era um fato sabido. Você usou a sua lógica. Você concorda que você, como uma pessoa consciente que usou a lógica de programação, você não ia chutar o terceiro? Porque você já tinha escutado, sua memória guardou e não ia chutar o terceiro. Não, e eu usei outro critério aqui. Pelo fato de eu ter me envolvido na história até aqui, conhecendo você, eu aumentei um pouco mais dizendo assim, ou ele foi muito óbvio na mentira, né? Mas o fato de você ter criado um caça-tesouro numa ilha, diante de tudo de criatividade que a gente falou, me aumentou... A chance de ter o outro ser uma verdade. Aí o tatu do pinguim foi o mais difícil. E aí, se você pensasse um pouco mais que eu te pedi um debate pronto, olha que lógica interessante pra você votar no segundo e não no tatu. Você concorda que o da tatu eu conseguiria provar pra você ao vivo que é verdade? É verdade. Eu te mostro. O outro seria mais difícil de provar. Ou seja, empiricamente... O que é provado é mais chance de ser verdade. Cara, mas você tem que ir naquele programa lá, então, dos mentirosos lá que tá rolando, né? Não, várias pessoas já falaram, cara, se você fosse ganhar. Porque, cara, é muito louco. Porque a lógica é uma lógica que serve pra mim.
Faz comigo agora. Escolhe então vamos lá, fatos. deixa eu tenho que falar 3 fatos pra você, né? Sendo que 1 é mentira e 2 é verdade. Então vamos lá. Esse aqui. Ó, vou falar 3 fatos. Tá. Eu sou cervejeiro caseiro, Uhum. fiz bariátrica e tenho 2 filhos. Legal. Então, sou cervejeiro caseiro, fiz bariátrica e tenho 2 filhos. Vou te primeiro falar pensamento lógico e depois vou te falar a resposta, pra você entender o processo. E a chance de errar é razoável. Tá bom. Tá? Primeiro, coisas que a gente aprendeu que são verdades, lógica. Quanto mais específico, mais verdade. Tá. Então, por exemplo, bariátrica é muito específico. Entendi. A chance de você mentir nisso é bem pequena, porque é específico. Então... E eu venci uma bariátrica. Então, a chance de ser verdade a bariátrica é bem maior do que as outras por ser específico. Beleza. Segunda coisa interessante, que provavelmente você não deve ter usado, porque você colocou, mas é uma coisa interessante. O nome do jogo é 2 verdades e uma mentira, e não uma mentira e 2 verdades. Então, a tendência matemática é a terceira opção ser maior do que as outras. Uma questão Era 2 verdades e uma mentira. O nome do jogo era esse. Só que o que acontece? Quando eu falo isso, e as pessoas fazem rápido, ela pensa 2 verdades e uma mentira. Ela escreve uma verdade e a terceira é mentira. Estatisticamente, a chance do terceiro ser mentira é maior do que as outras 2. Porque o nome do jogo é 2 verdades e uma mentira. Tá? Esse é só um parênteses de explicação lógica do processo. A segunda que você falou, então a do mestre cervejeiro, ela é bem mais específica do que a dos 2 filhos. Uhum. Como tem 2 filhos, a minha proposta é que provavelmente você deve ter 1 ou 3 filhos. Você colocou 2 pra dar uma mentira rápida. O meu chute de mentira seria os 2 filhos. Não. Não? Não. Qual que era? Do mestre cervejeiro? É o mestre cervejeiro. É. É que se eu tivesse também te contado que eu fiz o primeiro podcast de cerveja do Brasil, talvez eu ia deixar você mais confuso. Sim. Porque... E vou te falar, cara, eu já fiz essa dinâmica depois que você apareceu na Sul-América, a gente começou a usar isso bastante. Que acho que é dos legados que você deixa nas suas palestras, né? Cara, e é muito louco o pensamento lógico, porque é igual você. Sim, então, mas total. Eu tinha 50% de chance, mas era maior do que os 33% que eu tinha inicialmente. Mesma coisa você. Sim. Usar a lógica ajuda a vida.